Olá pessoal, bom dia, boa noite, né? Boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo aí. Peço desculpas aí pelo tempo que a gente ficou sem colocar nenhum vídeo no canal, ter sido corrido os últimos dias, aí acabou que não deu tempo da gente fazer novas gravações, mas estamos voltando aí a gravar conteúdo, né? E possivelmente disponibilizar alguma novidade aí em breve no futuro aí. Em relação ao que a gente vai comentar hoje, né? Eu trouxe algumas questões de hidráulica e hidrologia, de provas anteriores. Uma é da Consulpan, se eu não me engano, e a outra é da prova de Itaipu, que é de uma banca lá do Paraná. São duas questões interessantes que trazem conteúdos relacionados à hidráulica, né? Especificamente a raio hidráulico, área molhada, perímetro molhado, e a classificação de rios quanto à criticidade e como encontrar, né, valores de equação com base nisso. Então vamos lá partir para as questões aqui propriamente. Então a primeira é da Consulplan, que traz o seguinte: o raio hidráulico. Essa questão foi bem bondosa, vou dizer assim, né? Porque ela já deu a definição do conceito que normalmente não é dado, né, nas questões de engenharia civil. Né? Diz que o raio hidráulico é igual à relação entre a área molhada e o perímetro molhado. Esse é um conceito importante para você levar para o dia da prova, certo? Muito importante porque cai em muitos concursos de engenharia civil só o mero conceito, né, vamos dizer assim, de raio hidráulico. É um parâmetro importante no dimensionamento de canais, tubos, dutos e os componentes de obras hidráulicas. Sua unidade no SI é o metro, que é a razão entre um metro quadrado e um metro. Na figura é ilustrado um canal trapezoidal aberto, figura A, e à sua direita as dimensões de sua seção transversal, em um determinado trecho no seu percurso. Para a seção transversal do canal a seguir, determine o valor do raio hidráulico. Deixa eu só ajeitar aqui. Está tampando aqui a câmera, vou ficar aqui sem câmera nesse momento. O valor do raio hidráulico. Então vamos lá, eu repetir aqui a questão. Então a gente, primeira coisa, né, o que poderia complicar nessa questão? Acho que principalmente você confundir perímetro molhado aqui. Porque o perímetro molhado, ele é dado somente pela parte que fica em contato com a superfície do canal. Então, o perímetro molhado vai ser essa área que eu estou marcando aqui em azul. Essa área não, né? Esse comprimento aqui que eu estou marcando em azul. E ele não inclui a superfície livre aqui do canal, né? Essa poderia ser uma confusão que você poderia fazer, né? Porque ele fala de perímetro molhado e você poderia imaginar que é todo o perímetro, né, que está aqui dentro do canal, mas não é. Essa superfície livre não entra no cálculo do perímetro molhado. Então, acho que superada essa dificuldade inicial, o que é que você precisaria fazer? Ele já forneceu o valor aqui da base menor, você precisaria calcular o valor da inclinação aqui, né? Para isso, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras, né? Vou traçar aqui uma vertical, que é a altura da água, equivalente à altura da água, né? E para determinar o valor de L aqui, primeiro eu preciso calcular esse valor aqui, de x, né? Eu vou chamar de x. Como tem simetria, esses dois valores vão ser iguais, que é x também. Bom, para calcular x, basta você utilizar aqui a proporção que ele forneceu do talude, né? Para cada 3 unidades na horizontal, eu vou ter 4 unidades na vertical. Como é que eu acho x? Né? Basta você pegar 80, que é o total da altura aqui que ele já forneceu, eu vou multiplicar por 3 quartos, que é justamente a proporção. Isso aqui vai ser igual a 60 centímetros. Ou seja, o valor desse x aqui é igual a 60. Com base nisso, a gente pode calcular já o valor de L. Que L aqui é uma mera aplicação do teorema de Pitágoras. A gente pode dizer que L vai ser igual a raiz de 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado, considerando em centímetros, né? Mais 60 ao quadrado. É que você sabe que 8 ao quadrado é 64 e 6 ao quadrado é 36, né? Então a gente vai ter, se você botasse aqui multiplicando por 10, por exemplo, a gente pode dizer que a raiz de, isso aqui vai ser igual a raiz de 84 vezes 10 ao quadrado
mais 36 vezes 10 ao quadrado. Aqui você tem 10 ao quadrado em comum, né? Você pode simplificar, passar para fora, tirando, fica 10 vezes 84 mais 36 é 100, a raiz de 100 é 10, então a gente vai ter que ela é igual a 100. Certo? Centímetros, né? Que é equivalente a 1 metro. Bom, você achou L aqui, agora você pode calcular o perímetro molhado. Vou fazer dessa parte aqui, desse lado aqui. O perímetro molhado vai ser igual a 2 metros, que é a soma desses dois lados, mais 1,4. Isso aqui vai ser igual a 3,4 metros. A área molhada, né, é justamente a área aqui, a partir da superfície livre da água até o fundo do canal. Então a gente tem um trapézio, basta fazer base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, né? Aplicar aquela fórmula bem simples da geometria. Então na base maior a gente vai ter 1,4 mais 1,2, que é 60 mais 60 aqui dos lados. Isso aqui vai dar igual a 1,4 mais, vou escrever aqui, 1,4 mais 1,2, é a base maior, esse aqui, mais a base menor, que é 1,4, vezes a altura, que é igual a 0,8 metros. Isso aqui eu vou dividir por 2. Então a área molhada vai ser igual a 1,4 mais 1,2 dá 2,6. 2,6 mais 1,4 vai dar igual a 4, né? 4 dividido por 2 igual a 2. 2 vezes 0,8 dá 1,6. Então a gente tem 1,6 metros quadrados de área molhada. Bom, com isso aqui a gente pode calcular o raio hidráulico. O raio hidráulico vai ser igual a área molhada, 1,6, dividido pelo perímetro molhado, que é igual a 3,4. Se você fizer essas contas aqui, umas contas um pouco chatas, né? Vamos dizer assim, porque dá quebrado. Isso aqui vai ser igual a aproximadamente 0,47 metros. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tá aqui, eu coloquei as alternativas, seria a letra B. Gabarito dessa questão, letra B. Então, o que é que tem de relevante aqui nessa questão, né? Relevante é para você relembrar a equação do raio hidráulico, né? Nessa questão foi fornecida a equação, mas geralmente as questões não fornecem o conceito de raio hidráulico. Você precisaria não confundir o perímetro molhado, então você saiba que o perímetro molhado corresponde somente à área que está em contato aqui com a superfície do canal. A área livre não conta no cômputo do perímetro molhado. Eu acho que esses dois é o que poderia complicar nessa questão, né? O resto aqui é mais questão algébrica de fazer conta mesmo. Então, uma questão relativamente tranquila, né? Vamos dizer assim. Continuando aqui. Uma questão também de hidráulica, né? Calcule a vazão de um rio com seção transversal de 50 metros, de largura de 2,5 metros de profundidade em regime crítico, né? Informação importante é que ele está em regime crítico. Bom, é bom você começar fazendo o desenho, né? Então a gente tem o quê? O canal retangular, ele tem 50 metros de largura e um nível da água de 2,5 metros. Eu vou pedir desculpa aqui pela letra, né? Porque realmente fazendo com o mouse aqui não fica bom não. Então a gente tem essa condição e ele diz que está no regime crítico, né? Então, a gente o escoamento em canais e rios, em condutos livres, submetido à pressão atmosférica, pode se dar basicamente em 3 regimes, né? A gente pode ter o regime subcrítico, a gente pode ter o regime crítico,
a gente pode ter o regime supercrítico. Vou abreviar aqui o sub e o sup. Você pode fazer essa classificação considerando a definição do número de Freud, né? Se é, no regime subcrítico a gente vai ter um número de Freud menor do que 1. No regime crítico a gente vai ter um número de Freud igual a 1. E no regime supercrítico a gente vai ter um número de Freud maior do que 1, né? Isso aqui também costuma ser questão de prova, tá? Saber essa relação aqui entre os regimes e o número de Freud. Mas primeiro, né, entendendo também a questão do número de Freud. O número de Freud é conceituado como uma relação entre as forças gravitacionais e as forças de atrito. Se você imaginar, por exemplo, é mais fácil imaginar no caso prático, vamos dizer assim. Se a gente tiver um canal, certo, que está na horizontal, por exemplo, a superfície aqui do canal está na horizontal. Conforme eu vou dando a declividade no canal, a gente vai ter escoamento. Aqui não vai ter escoamento. Se estiver plenamente na horizontal, vai ter só uma superfície parada. Se a gente for aumentando essa inclinação, a gente vai começar a ter um escoamento no sentido da declividade, né, da água. Quanto maior for a inclinação do canal, né, quanto maior for essa inclinação, mais rápido vai ser o escoamento, que a gente vai ter uma maior contribuição da força da gravidade aqui para o escoamento. E por causa que o número de Freud é justamente a relação entre as forças gravitacionais e as forças de atrito, porque a atrito aqui na superfície em contato aqui com a base do canal, o fundo do canal, quanto maior a inclinação, maior as forças gravitacionais e, portanto, maior o número de Freud, né? É por isso que a gente tem como aqui maior do que 1, né? Então, essa relação entre o número de Freud e a declividade e as forças gravitacionais e as forças de atrito também pode ser uma questão conceitual de prova, né? Para essa questão aqui, você precisaria lembrar da equação do número de Freud. É melhor você saber essa equação, porque no dia da prova, para você derivar essa equação, pode tomar um tempo que você não vai ter, né? Então, a equação do número de Freud no canal retangular, geralmente, que é nas questões, geralmente se resume a um canal retangular mesmo, é dado pela relação entre a velocidade da água dividido pela raiz da gravidade multiplicado pela altura. No caso, como a gente está no regime crítico, a gente vai ter a altura crítica aqui, né? Freud crítico, que vai ser igual a 1 nesse caso. Se você não soubesse, né, não costuma ser questão de prova, derivação de fórmula, isso aqui é mais uma questão acadêmica, né? Mas o número de Freud vem da equação da energia específica, né? A equação da energia específica é dada pela soma da altura da água mais a contribuição da velocidade, V2 dividido por 2G. Para você obter o número de Freud aqui, você teria que substituir a velocidade, né, considerando velocidade pela equação da continuidade, velocidade igual a razão entre a vazão pela área. Como a gente considera um regime permanente, a vazão é constante, né, ao longo do tempo. Se a gente considerar regime permanente e uniforme, a vazão também não vai variar ao longo da superfície, ao longo do eixo longitudinal do canal, né, ao longo do comprimento do canal, se mantém constante também. E aí a gente teria que derivar essa equação e igualar a zero, né? E aí você fazendo as manipulações, substituindo a área, e aí você fazendo a derivada, e você vai chegar numa fórmula para a altura crítica. Mas já estou dizendo aqui que essa equação se aplica para o canal retangular. E aí você só precisaria mesmo substituir aqui. O número de Freud é igual a 1 no regime crítico. A velocidade, ele está pedindo aqui calcular a vazão, né? A vazão a gente vai calcular como? A vazão vai ser igual a velocidade vezes a área. Dessa equação aqui a gente vai tirar a velocidade e a área a gente já tem aqui. Então a velocidade vai ser
velocidade dividido pela raiz de 10 vezes a altura crítica, que ele disse aqui que é 2,5 metros, que a gente vai ter a raiz de 25, a raiz de 25 é igual a 5, e a velocidade vai ser igual a 5 metros por segundo. Pegando essa velocidade, a gente tem que a área aqui vai ser igual a quê? A área vai ser igual a... Tá um pouco confuso aqui, mas vou ter colocado mais espaço aqui, né? Vou apagar essa parte aqui. Vou colocar aqui. A área vai ser igual a 50 vezes 2,5, que vai ser igual a 50 vezes 100. Vou fazer aqui que eu esqueci de fazer as contas previamente. Então, 50 vezes 2,5. 25, 125, 12,5. 12,5, 125. 125 metros quadrados. É isso? 50 vezes 2, 100. Mais metade, 25, 125, é isso mesmo. Pessoal, tô precisando aqui melhorar nas contas de cabeça, né? 125 metros quadrados. Então, a vazão vai ser igual a quê? Velocidade, pela equação da continuidade, né? Que é 5 metros, vezes a área, que é igual a 125. Isso aqui vai ser igual a... E aí eu vou ter que fazer também aqui separado, que eu não fiz essas contas já na calculadora, né? Devia ter feito para deixar salvo aqui, para não ter que fazer essas contas. 5, sobra 2. 5 vezes 10, 2 sobe 1. 5 vezes 1, 6. 625. Então, 625 metros cúbicos por segundo. Deixa eu ver se eu coloquei as alternativas. Coloquei. Então, ficaria aqui a letra D nessa questão, né? Alternativa, letra D, 625. Então, o que é que tem de relevante, né? Vamos dizer assim, para essa questão? Você tem que lembrar aqui das classificações, regime subcrítico, crítico, supercrítico. Saber a relação entre o subcrítico, que é número de Froude menor que 1, o crítico, o Froude é igual a 1, o supercrítico, o número de Froude é maior que 1. É interessante que você saiba a equação, aqui nesse caso era necessária, né? Para um canal retangular. O que mais? É interessante que você saiba também esse conceito do número de Froude, que é dado pela relação entre as forças gravitacionais e as forças de atrito. Isso aí já foi conceito de prova também, já de provas anteriores, questão concurso. Aqui, se você tiver interesse, né, que infelizmente aqui não vai dar para escrever porque eu não tenho mais slide, né, mas você também pode relacionar, acho que no vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre a energia específica e como ela se relaciona também com o número de Froude, né? E você pode até pesquisar a derivação aqui dessa equação, se você tiver interesse. Então é isso, acho que é isso mesmo. Vou só repetir aqui o slide. Em relação à classificação, eu coloquei também as classificações, além da criticidade, né, que é em relação ao subcrítico, crítico e supercrítico, a variação no tempo, né? Isso aqui também já foi questão de várias provas anteriores de concurso, né? A variação dos parâmetros quando o critério é tempo, né? Então, se a altura não varia com o tempo, então a gente tem um regime permanente, por exemplo. Se a velocidade não varia com o tempo, a gente tem um regime permanente. Se a vazão não varia com o tempo, a gente tem um regime permanente. Se as variáveis variam com o tempo, então a gente tem um regime não permanente. Um exemplo de regime não permanente, né? Se a gente estiver falando de um transiente hidráulico, como por exemplo um ressalto hidráulico, no caso de um ressalto hidráulico, a gente vai ter uma mudança brusca, então a gente vai precisar ter um regime não permanente na região. Se a gente estiver falando também de modelagem de rompimento de barragem também, qualquer situação em que a gente tenha uma modificação dos parâmetros do modelo, né, vazão, altura, com o tempo, né? Se a gente tiver, por exemplo, na Foz, um mar que
faz com que lá jusante ocorra um efeito de maré, e aí a gente vai precisar considerar no modelo um regime não permanente. Podemos simplificar também para o regime permanente, normalmente o que na prática é o que é feito, né? Então, apesar de, na essência, ser um modelo não permanente, na prática geralmente é modelado como permanente. E aí, para isso, a gente utiliza geralmente os valores de pico, né? Que a gente vai sempre buscar a segurança, né? Mas isso aqui é só uma questão prática. Em questão de concurso, eu não vi ser cobrado algo desse tipo, né? Apesar de que é possível ser abordada essa questão, né? Quando o critério é variação no espaço, variação ao longo do eixo longitudinal do canal, a gente pode classificar em uniforme, gradualmente variado ou rapidamente variado. No ressalto, a gente tem tanto uma variação, né, no tempo, como também a gente vai ter também um regime rapidamente variado, né? Um exemplo de regime gradualmente variado é na ocorrência de remansos. Quando você bota um barramento no canal, você constrói uma barragem, você constrói uma estrutura para transposição Talveg, né? Qualquer estrutura que você construa que vai fazer um barramento na água, vai ter um efeito, né, que vai se propagar, e aí a superfície da água vai ser mais ou menos assim. Próximo do barramento, a superfície da linha d'água vai ser maior, e conforme a gente vai se afastando, ela vai diminuindo. E o regime uniforme, a gente não tem variação ao longo do eixo longitudinal, né, ao longo do caminho, ao longo do comprimento do canal. Então, a altura permanece a mesma, a altura da água é sempre a mesma, a vazão ao longo de todo o trecho é sempre o mesmo, né? Então, seria o caso da gente ter algo desse tipo aqui, considerando que a altura seja sempre a mesma, né? Permanece constante ao longo de todo o trecho do canal, né? Essas condições na prática geralmente não ocorrem também, né? Você pode subdividir um canal em trechos, né? E dentro de cada trecho a gente pode supor que seja um regime uniforme naquele trecho do canal. Mas dificilmente ao longo de todo o caminho do canal vai ser uniforme, né? A gente poderá classificar na prática como uniforme, né? A gente pode fazer uma suposição de simplificação. Na prática, geralmente, tudo é bem simplificado para a gente agilizar, né, os processos de modelagem. Então é isso. Criticidade, né? O supercrítico. Regime supercrítico vai ocorrer geralmente quando a gente tiver inclinações elevadas, se a gente, por exemplo, a jusante do vertedouro, né? No perfil de vertedouro a gente tem uma inclinação muito alta, então aqui vai ter um regime supercrítico. A gente vai ter a jusante do vertedouro, a gente geralmente tem uma bacia de amortecimento, e aí a gente faz... Isso tudo está interconectado, né? Isso tudo está interligado. Na bacia de amortecimento a gente vai promover um ressalto hidráulico, vai realmente promover um ressalto hidráulico, que é justamente para diminuir a velocidade da água, né? A gente vai dimensionar uma estrutura para conseguir absorver todas as energias devidas ao ressalto hidráulico e devidas à erosão que é causado. E a gente promove um ressalto hidráulico para que a jusante aqui do vertedouro, o regime seja mais calmo, né? Um regime que seja uniforme e que seja no regime subcrítico. Porque a gente diminui o processo erosivo, a jusante do canal, e tem uma série de benefícios, né? Então a gente dimensiona a bacia de amortecimento para promover um ressalto. Isso tudo está conectado, né? Esses conceitos todos estão interligados na prática. O regime crítico pode ocorrer, por exemplo, no vertedouro, né? Que a gente tem um regime subcrítico a jusante. No vertedouro a gente promove um regime crítico, aqui vai ter um regime supercrítico, e aqui geralmente tem a passagem do regime subcrítico para o regime supercrítico. Então é isso, pessoal. Em relação às classificações, eu acho que era isso que tinha de relevante. Então é isso, pessoal. Sigam a gente aí nas redes sociais, né? Vamos tentar trazer aí mais alguns vídeos no futuro com recursos, trazer alguma novidade. Quem tiver interesse aqui pode entrar. Eu criei um canal no Discord, para quem não conhece, né? O Discord que a gente pode fazer uma comunicação aí de áudio,
Eu pretendo no canal do Discord, é uma vantagem tanto para vocês, né, que são alunos, vocês podem utilizar o canal do Discord para conversar entre si, né, a gente pode criar uma comunidade interessante aí de concurso para engenharia civil. Na medida do possível, eu vou tentar entrar com uma certa frequência, né, não vou entrar todo dia, porque infelizmente não tenho tempo, mas vou tentar fazer o máximo possível de entrar com a frequência razoável para tentar responder algumas perguntas que estiverem lá no canal, para discutir algum assunto interessante, né? Eu mesmo posso trazer algum quiz, eventualmente, ou trazer alguma questão interessante que eu vi, né? Então, acessem aí o canal do Discord, quem tiver interesse, quem conhece. A gente está criando também um canal Telegram, ainda está no início o canal, né? Para quem tiver interesse também, a gente pretende disponibilizar aí alguns quizzes no Telegram, pessoal. E o canal do YouTube, né? Que é o que a gente está disponibilizando mais conteúdo atualmente. Então, um abraço aí para todos. Espero que tenha ajudado a fazer uma revisão aí sobre o assunto de hidráulica e hidrologia, né? Para quem vinha um tempo sem fazer alguma questão desse assunto. Estamos juntos, continuem estudando aí para concurso, né? Não desanimem, que está passando, né? Essa crise está mais perto do que longe, né? Pelo menos, é o que parece. Então, por mais que esteja complicado para quem está estudando para concurso, futuramente, né, isso é o prazo aí que tem para quem quiser criar um diferencial grande, né, você vai aproveitar esse momento para estudar e vai estar bem à frente aí de quem parou de estudar. Um abraço a todos, tá? Bons estudos aí para todos.